Amém? Está comigo também minha mama, minha mãe, minha tia Iraci, minha tia Vânia, minha irmã, minha prima Bruna, a família ali no cantinho ali. Fica em pé, família, por gentileza. Minhas parentaiadas tá lá. Agradecer também meu amigo Bidu, que está aqui. O Bidu é bem conhecido, né, Bidu? Todos conhecem o Bidu, está aqui também nos visitando nessa noite. Agradecer também a presença do Reginaldo Silva, presidente da Câmara, meu amigo vereador Ratolino, Douglas, assessor do vereador Reginaldo Silva, as esposas que estão aqui acompanhando eles, né? E aqueles que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24, versículo 2. Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 2. E só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, quais ofereceram holocausto, e sacrificaram ali o Senhor pacíficos em bezerros. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, dar-te-ei a tábua de pedra e a lei e os mandamentos, que tenho escrito, para os ensinares. A Bíblia deixa bem claro para nós, para mim e para você, que Moisés, Deus manda ele subir até o monte. E lá no monte, Deus começa a conversar com ele, começa a falar com ele. Detalhe, Deus não manda só ele subir ao monte, sobe com ele também uns outros camaradas. Mas o Senhor fala para ele: esses ficam aqui e sobe você junto comigo. No versículo 13, e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: espera-nos aqui, até que tornemos-vos a vós. E subindo Moisés ao monte, a nuvem o cobriu, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor Moisés no meio de uma nuvem. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. 40 dias conversando com Deus, 40 dias buscando do Senhor a revelação de algo, a revelação daquilo que Ele queria, que Deus queria que passasse ao povo de Israel. Então nós sabemos da história de Moisés, é um grande homem que Deus levantou para levar a salvação para o povo do Egito. Nós sabemos muito bem, se você começar a ler Êxodo, você vai ver a história, você vai ler a história, você vai começar a se apaixonar pela história, e você vai ver que Moisés, ele trava uma luta, uma batalha bruta, para livrar o povo de Israel. Todos nós sabemos aqui sobre as 10 pragas, sabemos que Deus, cada vez que levantava ele, Deus levava ele até Faraó, e Deus então usava Moisés, e Deus mostrava para Moisés sinais. Deus endurecia o coração de Faraó, e depois ia Moisés novamente, até que um dia Moisés conseguiu levar o povo, que tem uma passagem fantástica, que é a travessia do Mar Vermelho. E é engraçado que quando Moisés está lá com aquele povo do Egito, aquela multidão juliana atrás dele, ele está de frente com o mar. Então eu imagino de frente dele, que aqui estava lá o mar, atrás estava o povo de Faraó, atrás estava o povo do Egito, e atrás do povo do Egito a cavalaria de Faraó. Então com certeza Moisés olhava para o chão, era só areia, olhava para o alto, acredito eu, aquele céu azul, olhava à sua direita, olhava à sua esquerda, não tinha nenhum socorro presente.
E ele invoca a presença de Deus, e Deus fala com ele: Moisés, porque o povo pararam, manda o povo marchar. Então ele dá um recado para o povo marche. E a Bíblia diz então que o mar se abre, e o povo de Israel passou. E depois que o povo passou, entrou a cavalaria de Faraó, e a Bíblia fala então que o mar se abaixou e morreu toda a cavalaria de Faraó. Então esse Moisés da nossa história, ele vem caminhando para o Egito, para o deserto, com esse povo, com essa multidão. Ele, o líder, qualquer reclamação que tinha, qualquer murmuração que tinha que chegar até Moisés, tinha que chegar até ele. E ele, como uma espécie de um intermediador ao Senhor, ele ia até Deus, e ele falava com Deus, e Deus falava com ele, ele vinha trazer a resposta para o povo. E nesse dia aqui, Moisés então, ele decide subir ao monte. Detalhe, ele não estava com ele apenas, Juliano, 10 pessoas, 5 pessoas. Tinha muitas pessoas que tinham a responsabilidade nas mãos dele. Então ele tinha que estar preparado, ele tinha que estar com o psicológico bem, ele tinha que dar direção para o povo, porque qualquer coisinha, pastor Satiro, era murmuração. Qualquer coisinha, já começar a jogar na cara. Você tirou nós lá do Egito para morrer aqui nesse deserto. O povo reclamava de tudo, gente. E olha que eles comiam. Sabe o que eles comiam lá no deserto? Sabe o que eles comiam quando eles estavam lá presos nas mãos de Faraó? Alguém arrisca falar? Felipe, o que eles comiam quando estavam presos lá na garra de Faraó? Alho e cebola. Eu não gosto de alho e não gosto de cebola. Gosto do gosto, do tempero. Era que aquele povo estava acostumado a comer. Então eles começaram a encher o saco de Moisés. Você tirou nós de lá para morrer aqui. Então Deus falava com Moisés, e Deus então dava a ele a provisão, mandava carne para eles. Moisés, está calor demais. E Deus então invocava, Tom, Deus. E Deus então mandava uma nuvem para refrigerar aquele povo. Moisés, está frio demais. Deus mandava uma onda de calor. Mas eles não estavam contentes com nada. Sempre murmurava. Então Moisés, como um líder, como um homem de Deus, ele tinha que estar constante, uma vida com Deus. Então Moisés sobe no monte. Ele fica nesse monte 40 dias e 40 noites. O engraçado, meu amigo Nenê, ele não sobe para o monte com uma cestinha de carne. Ele não chega nos seus discípulos, ele não chega no Arão, ele não chega em Josué, eu estou subindo ao monte, então prepara para mim um banquete. Sim, meu líder. Quantos dias você vai ficar lá? Eu vou ficar lá 40 dias e 40 noites. Então eu vou preparar para você aqui então uns 30 pão. O que você quer? Mato aí um cabrito, um carneiro, aço. O que você quer, meu líder? Não. Ele sobe para o monte, não sei se ele estava com a garrafinha d'água, a Bíblia não deixa bem claro. Eu imagino um homem que ele era, um homem de Deus, com certeza já subiu para o monte, pastor Felipe, em jejum. Eu me lembro quando eu descia para o monte com alguns amigos. Lembra aí, meu amigo Jefferson? Quantas vezes nós descia para o monte, e é engraçado, nós descia às quinta-feira, e nós ficávamos o dia inteirinho, nós se consagrávamos o Senhor um dia, para descer para o monte. Aí depois, quando nós voltava do monte, a gente ia no pezão, aí nós entregava o nosso jejum e ia comer lanche. Moisés ficou 40 dias, Moisés ficou 40 noites, e lá Deus então fala com ele, lá Deus mostra para ele as leis, lá Deus mostra para ele os estatutos. E olha só o que a Bíblia diz aqui para mim, para vocês aqui, ó. Não precisa ler, eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia fala para mim, para você aqui, ó. Está aqui. O porquê, Moisés, você está aqui? Porque você vai descer e dar ao povo uma direção. Você vai mostrar ao povo as leis, e você vai falar para ele os mandamentos que eu vou te ensinar. É lá que Moisés teve a revelação em Deus, os 10 mandamentos. Deus escreveu, Deus falou a Moisés, Moisés pega uma pedra e ele escreve os 10 mandamentos. Coloca lá: amará o seu Deus sobre todas as coisas, Moisés.
Amar o teu próximo como a ti mesmo. E assim Deus vai falando, mandamento por mandamento, leis por leis. E quando você descer daqui, Moisés, você passa isso ao seu povo que está lá embaixo. Dá a eles a direção, Moisés. Dá a eles, mostra para eles as leis. Porque se você for ver, ler o livro de Êxodo, é um livro de leis, é um livro de direções. Então, nosso amigo e nossa história, Moisés, então, lá no monte, buscando do Senhor, envolvido numa nuvem de glória, numa nuvem de unção, numa nuvem de presença, de tudo aquilo que você imagina de lindo que aconteceu no monte. A Bíblia fala então no capítulo 32 de Êxodo, que o seu povo, olha só, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou seu povo a Arão, e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que tirou-nos da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. O líder dele estava lá no monte, o líder dele estava lá orando, estava lá pagando preço, estava lá jejuando, buscando o Senhor, pegando a Deus direção, para dar para aquele povo. O povo lá embaixo, o povo dele, sabe o que eles fizeram, Bidu? Eles chegaram até Arão. Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, faz um Deus para nós, para nos guiar. E Arão, pela pressão do povo, aquela situação complicada, Arão então manda o povo a trazer ouro, a trazer brinco de ouro. E Abraão então manda o povo derreter aqueles ouro, aqueles pingentes de ouro. Então eles fazem um bezerro de ouro, para que o povo adorasse, para que o povo então se inclinasse para aquele bezerro de ouro. A Bíblia diz então que chega então Moisés, e quando Moisés desce do monte, ele está com as pedras, que era em forma de uma pedra, e estava escrito, o vereador Ratulino, estava lá os mandamentos que Deus deixou. Gente, um homem desce do monte animado, um homem desce do monte, pastor Satiro, cheio de Deus. Vocês aqui que já foram no monte, eu acredito que muitos aqui já subiu um monte, ou subiu ou desceu, não sei, mas a gente sabe, quando você vai para um monte, você vai orar ao Senhor, você tira um tempo ali com Deus, 1 hora e meia, 2 horas, é muito bom que Deus fala de várias formas, Deus ministra o nosso coração. Nós saímos de lá, vê graveto pegando fogo. Eu não sei se Moisés viu graveto pegando fogo, aliás, um homem pegava fogo, né? Então Moisés desce do monte já, sabe, cheio de Deus. Aí ele chega lá, Bruno, vê o povo se encurvando para um bezerro de ouro. Moisés ficou então furioso, triste. A Bíblia fala então que ele quebra as tábuas da lei, pune quem deveria ser punido, fica triste, angustiado. Para você entender um pouco, é a mesma coisa você pagar um preço por uma pessoa. Você faz um propósito de jejum, você faz um propósito de oração, você se sacrifica, você se consagra, você se jejua para que Deus faça um milagre na vida da outra pessoa. E quando você vai atrás da pessoa, a pessoa está do mesmo jeito, Juliana. Aliás, até pior. Se beber um copinho de pinga, está bebendo 1 litro. Imagine. Se coloque, vamos ser sinceros. Imagine você, Juliano, vencedor. Lateral direito. Está voando no campo, menino. Imagine, Juliano, você ficar 40 dias no monte. 40 dias, Juliano, sem beber um copo d'água. 40 dias ele buscando o Senhor, orando ao Senhor. Ninguém sabe que hora e que dia que você vai descer. Mas você está lá por uma causa. Você está lá por um propósito. Porque tem um povo lá embaixo que você tem que, além de dar um sustento para aquele povo, você tem que dar àquele povo uma revelação. E não era qualquer palavra, você tinha que dar para aquele povo. Imagine você então descendo do monte. E você desce do monte, Juliano, com revelação. Você ainda, né, no seu coração vibrante. Aliás, gente, quando você está com aquela busca com o Senhor, não dá nem fome. Quando você está numa busca com Deus, sabe? Então Moisés descendo do monte, com os mandamentos, com os 10 mandamentos, com as leis, com a direção que Deus falou para ele lá, 40 dias e 40 noites. Aí, Moisés vê o povo, gente, se curvando para um bezerro.
Juliano, seja sincero comigo. Você ia ficar feliz, Juliano? Lógico que não. Com certeza cada um que está aqui, vocês não iam ficar felizes. Vocês iam ficar tristes. Detalhe, você ficou 40 dias num lugar que se afastaram de tudo e de todos. Abriu mão da sua privacidade, abriu mão da sua vida, abriu mão dos seus desejos, abriu mão do seu gosto para ajudar um povo. E o povo está adorando um bezerro, Bidu. Vamos ser sinceros, vocês estão me ouvindo nessa noite. Como é que você ficaria? Como é que você ficaria, Felipe? Você chega na Rebequinha, amor, Deus falou comigo uma parada aqui, eu vou subir um monte aí, numa quebrada aí, num buraco, num lugar, vou ficar 40 dias. Com certeza a Rebeca vai falar assim, amor, beleza, fechou, eu não vou porque eu tenho meus trabalhos, né? Então vai com Deus, que Deus te abençoe. Você quer, meu amor, que eu faça uma marmitinha para você, meu querido? Não, amor. Então leva uma garrafinha de água também, não. Você vai morrer lá, homem. Não, eu vou me dedicar, porque eu tenho uma missão. Eu vou pagar o preço para alguns jovens. Aí de repente, você fica lá, Felipe, 40 dias, Felipe, sozinho, ouvindo Deus. Você volta do monte pegando fogo. Aí você encontra um braço direito seu. Pegou lá um grupo de jovens que você tinha lá e levou para o centro de Saravá. Com certeza você não vai rir, você vai chorar. Detalhe, Felipe, você está com uma direção que Deus deu para você passar para aquele povo. Aquele povo está num centro de Saravá, adorando outros deuses. Sabe o que Moisés fez, gente? Moisés pegou as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele quebrou. Cólera, ira, sabe, aquela situação complicada. Bob, o cara podia descer do monte para mesmo tomar um copo d'água. E a Bíblia não fala que ele bebeu, a Bíblia não fala que ele comeu. A Bíblia não deixa recado para nós se ele comeu ou bebeu, eu não sei. Mas só sei que ele ficou furioso. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero deixar nessa noite, sabe o que ele fez? Pergunta para mim, Rodrigão, fala comigo assim, Rodrigão. O que Moisés fez? Foi buscar o Senhor. Sabe, Douglinha? Ele foi buscar o Senhor. Andréia, ele dobrou o joelho dele e foi invocar o Deus de Israel. Deus, aonde que eu errei? O que aconteceu? Mas só que quando ele dobra o joelho, Lucas, ele não dobra o joelho com entusiasmo, ele não dobra o joelho muito assim animado, ele dobra o joelho com o coração dele triste, com o coração dele angustiado. Eu passei 40 dias no meio do mato, 40 dias orando ao Senhor, 40 dias buscando o Senhor, para dar para aquele povo um alimento, para dar para aquele povo uma direção. Aí eu chego aqui, o povo está adorando bezerro de ouro. Aí sabe que o Espírito Santo fala com ele, minha pastora Ruth, sabe que Deus fala com ele. Deus fala com ele, Bidu. Ei, amanhã prepara as suas coisinhas e volta novamente para o monte. Sabe que Deus fala com ele, Moisés? Eu vi que o povo fez um bezerro de ouro. Eu vi que o povo sim perdeu a estribeira. Eu sei também, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe da intenção do seu coração, Deus sabe quantos e quantos propósitos que você já não fez por uma pessoa. Deus sabe de tudo isso. Deus sabe também que às vezes a gente entrega os pontos, a gente desiste. Eu tenho certeza absoluta, gente, absoluta. Você descendo do monte, aí você vê aquele povo adorando o bezerro de ouro. Não vamos ser hipócritas. Vamos ser sinceros. Você voltaria novamente para o monte? Ou você fala assim, estou fora. Mata quem tem que matar, pune quem tem que punir, não vou desviar do caminho, vou ficar firme com o Senhor, mas eu não quero mais saber de povo não. Você sabe o que Moisés faz? Ele ouve o Senhor. E sabe o que ele faz, Nené? Ele chega em Arão, ele chega lá nos seus braços direitos e fala assim, estou voltando para o monte. Estou se colocando na brecha de novo pelo esse povo.
Sabe o que eu quero deixar para vocês nessa noite? Os dias são difíceis, os momentos são complicados, mas o primeiro conselho que eu dou para você dessa noite, que eu aprendo com Moisés: busque o Senhor, independente da situação que você está passando. Eu tenho certeza absoluta, gente, absoluta, se fosse eu ia repensar. O cara está quase morrendo de fome, irmão. Mas Moisés não. Ele pega as suas coisinhas e sabe o que ele faz, Felipe? Ele sobe novamente um monte. Mas ele não estava subindo para o monte igual a primeira vez, porque a primeira vez ele estava motivado, a primeira vez ele estava animado, a primeira vez o coração dele estava queimando, ele estava subindo para um povo que estava adorando o bezerro de ouro. Então ele não sobe com a mesma motivação como foi, mas mesmo assim ele subiu. Sabe o que eu aprendo nessa noite? Independente se Deus não falou nada, não te deu a resposta daquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, não desista, amém? Não desista. Nós desistimos fácil das coisas, mas desiste fácil, irmão. A gente coloca algo na mão de Deus hoje, na terça-feira a gente acaba já desistindo. Um dia eu coloquei um parente meu na mão de Deus e falei assim: Deus, a gente fez um propósito aqui de madrugada, o Bob estava bem ali naquele cantinho ali, aí eu dobrei o joelhinho ali, aí eu pensei assim: Deus, não sei nem o que falar, quanto mais eu oro, as coisas pioram, mas eu sei que o Senhor pode agir. E quando eu estava falando isso da boca para fora, Douglinha, mas dentro de mim, Deus já sabia que eu estava desistindo já. Eu estava só no robótico, eu estava só assim, sabe quando você liga, sabe quando você coloca a pilha no bonequinho, o bonequinho vai andando, depois você desliga, o bonequinho para. Eu estava assim, e Deus sabia do meu coração que eu estava assim. Aí eu peguei e falei para ele: Deus, não vou mentir para o Senhor não, Senhor, porque o Senhor sabe do meu coração, eu já estou desistindo já, ô louco. Vai fazer já 10 madrugadas que eu estou vindo aqui, 10 madrugadas, 10 dias, Tom. Moisés, 40. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: quem age é eu. Aí eu falei assim: eu sei que o Senhor age, mas faz alguma coisa. Eu peguei e falei assim: eu sou um homem de Deus e estou parecendo um saquinho de pipoca para a pessoa, que eu falo, as coisas não cumprem, as coisas não acontecem, alguma coisa precisa ser feita. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: dê dias, que eu vou mexer no marido, eu vou mexer assim, depois eu mexo nela, calma, eu estou no controle, porque a pessoa é uma pessoa que eu gosto muito, e mesmo assim eu peguei ânimo em Deus e vou continuar. Aí nós dobrou o propósito, ficamos mais ou menos, sei que nós ficou aí quase um mês acordando de madrugada. E eu me lembro que um dia eu fui na casa dela e ela falou para mim assim: olha, Deus falou comigo e eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu chamei ela para estar aqui, que é a Bruna, minha prima. Fica em pé, Bruna. Está ali, ó. Deus sabe a história da vida dela. Graças a Deus ela está bem, livre das drogas. Deixa eu falar algo para vocês. Não é fácil. É difícil. Mas tem um Deus que Ele age, porque a gente quer que Ele age hoje, que Ele faz hoje, mas não é assim. Não é assim. Eu agradeci muito a Deus, muito, muito mesmo a Deus mesmo. Então nós temos que aprender com Moisés. Então dá para a gente entender um pouco a angústia de Moisés, a tristeza de Moisés, a situação que Moisés estava passando, porque quando ele desce do monte, vê aquele povo adorando bezerro de ouro,
Não era fácil para Moisés. Se você se colocar no lugar de Moisés, eu tenho certeza, a sensação era de angústia, era de tristeza. Mas o nosso amigo da nossa história, o que ele faz então? Ele sobe novamente para o monte. Ele sobe. E a Bíblia fala para mim e para vocês. A Bíblia diz aqui, ó. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu novamente as tábuas da lei, as palavras do concerto e os 10 mandamentos. Ele ficou mais 40 dias, Bob. Ele ficou 40 dias lá atrás, recebeu os 10 mandamentos, recebeu as direções, recebeu as leis, viu o povo adorando o bezerro de ouro. Ele volta novamente, Ted, ele fica mais 40 dias, Ted. Moisés então, gente, ele ficou 40 dias lá atrás, ficou mais 40 dias de novo. Sabe quantos dias que ele ficou com Deus? 80 dias no monte. Para um povo, humanamente falando, não merecia. Mas eu aprendo algo muito bom com Moisés. Se você quer algo na vida, nós temos que aprender a pagar o preço. Aqui eu estou falando um preço de salvação. Aqui eu estou falando um preço de vida. Aqui eu estou falando um preço de resgate de almas. Mas o que você tem colocado diante do Senhor? O que você tem pedido para Deus? O que você tem colocado diante do Senhor? O Senhor age nessa área, Deus age nesse aí. Às vezes vem um cansaço, às vezes vem um pensamento de desistir, eu sei disso. Mas nós temos que aprender a pagar o preço, gente. É difícil, eu sei que é difícil. Não é fácil. Mas nós temos que aprender a pagar. Moisés então, ele ficou 80 dias. Não bebeu água, não comeu pão. É um suicídio, né, pastor Satiro? E eu me lembro quando eu li essa história, e eu vi uma pregação, o cara explicava como é que nasce um macumbeiro. Aí o cara pegou e falou assim, para o camarada ser usado pelo capeta, ele fica 7 dias, num quartinho fechado, sem comer nada. Ele falava que daí o camarada fica só em espírito, porque suja para sujar o espírito do camarada. Aí depois, quando ele sai de lá 7 dias, ele bebe um copo de sangue misturado com um monte de coisa arada. Aqui, tá ligado, né, aqui, né? Para o cara ser usado para o inimigo. E quando eu li isso, né, quando o cara falou isso, eu pensei comigo assim, não, eu quero ser usado por Deus. Eu vou ficar 7 dias. Não vou fazer igual Moisés 40 dias, mas vou ficar no mínimo 7 dias. Então o que eu fiz? Me preparei psicologicamente. Isso era sexta-feira. Acordei de manhã, orei, lavei o rosto. Vou entregar esse jejum só na quinta-feira. Vou ficar 7 dias sem comer nada, sem beber nada. Só vou jogar uma congate no dente. Aí eu me lembro que eu levantei de manhã, fui para o trabalho, fui direto lá dentro da empresa onde eu trabalhava. Peguei um livrinho e fiquei lendo lá no canto. Irmãos, quando você começa a jejuar por algo, parece tanta comida. Ou é só comigo? Eu me lembro quando eu entrei, o meu amigo pegou e falou assim, ô negão, não vai tomar café não? Não, hoje eu estou de boa. Hoje vai ter café especial. Era raro ter café especial, Tom. Hoje vai ter café especial. Não, estou tranquilo, irmão, de boa. Ah, beleza, quer que eu leve o cara nunca falou isso pra mim. A gente sempre falava, né, vou pegar 3 pães, você pega 2, a gente raspa no meio. Aí ele falou pra mim assim, quer que eu leve um pra você lá dentro? Tô de boa, parceiro. Aí eu pensei comigo assim, olha só, Espírito Santo, os caras querem me derrubar. É eu e você, Deus, você vai me ajudar. Aí eu me lembro que eu trabalhando, eu senti dentro de mim, umas 10h30 da manhã, uma fraqueza. Eu falei, 10h30, é espiritual.
Aí eu comecei na minha mente assim, tentar falar em língua, né, orando ali, conversando, tal. Aí deu 11 horas, meio-dia, nós parava. Aí desligava a gabine para ir almoçar. Aí esse parceiro que sempre almoçava junto, vamos. Irmão, estou de boa, hoje eu estou tranquilo. Aí ele fez desse jeitinho para mim assim, ó. Você está doente? Eu peguei e falei para ele assim, não, irmão, estou de boa. Ah, beleza. Aí de repente passou o outro, negão, você não vai não? Estou de boa. Hoje vai ter rango especial, hoje vai ter feijoada, vai ter refrigerante, Coca-Cola. Não, irmão, tranquilo, de boa, cara. Aí eu falei assim, olha só Deus. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa, tomei um banho, dobrei meu joelho. Aí pensei comigo assim, eu vou deitar cedo, porque eu sei que tinha uns colegas meus que gostavam, né, ir na Vera, para comer lanche, tudo tal. Então para mim não ser tentado, eu já vou ficar em casa. E não deu nem outra. Em casa parecia um formigueiro, não é não, Vana? Aí de repente apareceu o G, o Juninho, o Zé. Vamos colar lá na Vera lá, o Juninho vai pagar a conta. Eu não, hoje eu estou de boa, tão tranquilo, tentando, né, falar para eles, para não demonstrar que eu estava em jejum, né, em consagração. Aí o G, que era espertinho, já falou assim, você está no propósito, né? Hoje eu estou no propósito, irmão. Não, o que é isso? Vamos lá. Deus vai te dar força, meu pai. Vamos lá, o que é isso? Ninguém vai ficar te provocando, não. Mas mesmo assim, fiquei firme. Aí eu me lembro que sábado eu acordei pela manhã, ainda bem. Meu primeiro dia, Cris, consegui. Aí eu tinha sábado o dia inteiro, domingo o dia inteirinho, segunda, terça, ainda faltava 6 dias pela frente. Aí foi o sábado, no domingo. Eu me lembro quando eu fui levantar da cama. Aí eu voltei e falei, nossa Deus, não estou conseguindo levantar. E agora, Deus? Aí eu arrumei força no que tinha, eu lembro que eu levantei um pouquinho assim. Mas eu vou falar para vocês, gente. Eu orei a Deus, pedi perdão para o Senhor. E fui comer um pão seco que tinha lá no armário. Sabe por que eu conto isso? Porque não é fácil. Aí eu pensei comigo, como é que esses caras conseguem? Aí aos poucos você vai tentando, né? Você vai batalhando, você vai trabalhando aos poucos. Mas até você entender, não ser igual Moisés, mas pelo menos aí, né? Conseguir aí, né? Um resumo, né? Mais ou menos. Aí você vai quebrando as caras nos outros jejuns. E você vai cair no meio, não de paraquedas, mas você vai no embalo da galera. Vamos fazer o propósito de Daniel, vamos, é nóis, tamo junto. Daniel, hein? Só verdura. Aí a nossa mente vai levando você a enfeitar o jejum. Acho que não é bem assim, né? Daniel tirou ali só verdura, mas sei lá, eu acho que ele colocou um amendoim. Eu acho que ele colocou isso aqui. No meu jejum de Daniel, lá atrás, hoje dá para você dar uma, né? Lá atrás eu coloquei até... eu trouxe na minha mente, eu acho que um leite misturado com leite condensado fica mais, né? Não era jejum de Daniel, não. Era o meu jejum. E a gente começa a enfeitar. Moisés não. Um homem fica 80 dias, 40 dias lá atrás, 40 dias de novo, buscando Deus, buscando o Senhor. Moisés retornou do monte. Ele desce novamente. Mas quando ele desce novamente, ele não estava descendo mais como aquele Moisés que subiu. Ele estava descendo com a grande missão. Ele estava descendo com um grande foco. Porque lá em cima, pastor Felipe, lá no monte, Deus falou com ele, Ted. Deus falou com ele, Moisés, é o seguinte: o meu povo, o seu povo, estava adorando bezerro de ouro. Moisés, construa na terra, Moisés, um tabernáculo. Construir um tabernáculo, Senhor? Sim, você vai construir o tabernáculo. Mas como que eu vou fazer? Como assim? Como que eu vou construir um tabernáculo no deserto? Deus foi dando a ele toda a diretriz. Deus foi dando a ele toda a direção que ele precisava. Ferramenta onde não tinha, Deus foi dando a ele direção. Deus foi ajudando ele. Deus foi falando com ele. Deus foi ministrando com ele. É assim que você vai fazer o tabernáculo. Gente, Moisés desce, Reginaldo Silva. Ele desce do monte com uma missão. Eu vou construir esse tabernáculo. Mas não era uma missão fácil. Sabe por quê, gente? Num tabernáculo, o pastor Felipe deu uma aula aqui no sábado sobre o tabernáculo.
pastor Harry aqui também falou sobre o tabernáculo. Porque no tabernáculo, ele tinha que fazer a arca do testemunho. No tabernáculo ele tinha que fazer a bacia de bronze. No tabernáculo ele tinha que fazer o altar do holocausto. No tabernáculo ele tinha que fazer o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. Era uma missão. E com certeza ele falou assim: Deus, como que eu vou fazer esse altar? Como que eu vou fazer esse tabernáculo? Como que eu vou colocar essas coisas? Porque era tudo algo sagrado. Era o que Deus estava revelando para ele lá no monte. O Senhor vai mandar anjos para descer na terra para me construir esse tabernáculo. Como que eu vou fazer? O Espírito Santo falou para ele assim: você vai levantar homens. Homens diferentes. Homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios de Deus. Sabe por quê, gente? Tudo que eu falei para vocês aqui tinha uma função. Tinha que ter pessoas para cuidar da arca do testemunho. Tinha que ter gente lá cuidando. Tinha que ter gente lá olhando. Aliás, o Felipe até explicou aqui, para você entrar no tabernáculo, ele amarrava as peças de um sininho, né, pastor Felipe? Se você estivesse em pecado, ele já puxava você do tabernáculo. Imagine trabalhar dentro do tabernáculo. Imagine, Juliano. Que função que você faz lá no tabernáculo? Eu sou da arca do testemunho, irmão. Eu sou encarregado para cuidar da arca. Que posição. O que você faz lá no tabernáculo? Eu cuido da bacia de bronze. Mas o que faz essa bacia de bronze? A bacia de bronze servia para a purificação dos sacerdotes. Eles precisavam estar puros para entrar na presença de Deus. Olha que função, pastor. Não era uma função de qualquer um. Ei, o que você faz lá no tabernáculo? Eu cuido do candelabro de ouro. O candelabro de ouro, ele ficava no lugar santo do santo, do lado oposto aos pães da proposição. Ele tinha 7 candeeiros, de forma de taças, raças, nas quais um pavio ficava com uma ponta de óleo dentro da taça, e a ponta acesa para fora. Eu me lembro quando a gente estudava o Rogate, eles explicavam que o candelabro, ele tinha que ficar aceso. E se uma daquelas lamparinas apagava, tinha um significado, por isso ele tinha que ficar aceso. Se uma daquelas lamparinas apagava, o camarada tinha que ser rápido. Ele tinha que pegar tipo uma agulha espivatadeira. Uma agulha que parece aquelas agulhas que desentope o fogão. Aí era uma borra que entupia o lugar que passava lá, a lamparina, para sair o fogo. O camarada tinha que ter lá. Ele fuçava e acendia o fogo, e ele ficava feliz. Ele era encarregado de cuidar do candelabro. Aí estava a missão de Moisés: levantar esses homens para cuidar do tabernáculo. O altar do incenso era algo sagrado. Era algo que muitos que estavam aqui queriam chegar lá. O altar do incenso era dentro do tabernáculo. Era muito menor do que o altar do holocausto, que ficava na parte externa. O incenso queimado sobre o altar exalava um perfume e aroma agradável para Deus. Esses homens tinham essa função, e Moisés tinha que levantar todos esses camaradas. E Moisés conseguiu. Moisés construiu o tabernáculo. Moisés levantou esses homens e colocou esses homens em cada um do seu lugar. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Essa era a missão de Moisés. E a sua missão, qual é? Deus não vai falar para você construir um tabernáculo aqui na terra. Deus vai falar para você ser o tabernáculo aqui na terra, amém? Ser pessoas para falar de Deus para outras pessoas. Servir o teu próximo, servir os seus amigos, aqueles que te consideram, aqueles que te amam, aqueles que falam mal de você, você tem que servir eles também. A missão de Moisés era preparar o tabernáculo, era preparar o povo de Israel, é levar o povo a adorar o único Deus dos exércitos, o único Deus de Israel, o único Senhor e Salvador. Essa era a missão de Moisés. E eu e você, nós temos uma grande missão. A missão nossa, minha e sua, é levar o evangelho para aqueles que precisam e para aqueles que necessitam. Todo mundo aqui está careca de ouvir, está careca de saber
Convide pessoas para ir na igreja, convide pessoas para ir na célula, tenta fazer alguma coisa, tenta chamar, tenta convidar, é a nossa missão. Por mais que às vezes você chame uma pessoa, 1, 2, 3, 4, 10 vezes a pessoa não vem, uma hora ela vai vir, e uma hora ela nunca mais vai sair, assim como aconteceu comigo, e aconteceu com todos que estão aqui nessa noite. Para nós finalizar, entenda que a sua missão é fazer o bem, se esforce, se dedica, tenta, incentiva, faça o bem ao teu próximo, principalmente para você. Quando você faz o bem a alguém, automaticamente você está fazendo esse bem para você mesmo. Quando você consegue levar uma pessoa para a igreja, você fica muito feliz. Aquela pessoa vai ficar muito mais feliz que você, porque além dela vir na igreja, ela vai ouvir a palavra do Senhor, ela vai pegar uma direção para a vida dela. Talvez ela tenha um problema para resolver. Ela entendeu na pregação de domingo, ou na pregação de sábado, ou numa célula, ela entendeu que Deus é o Senhor na vida dela, e ela vai pegar um rumo para a vida dela e para a semana dela. Seja bênção na vida de alguém. Outro ponto que eu entendo e aprendo com Moisés: Moisés tinha um chamado. Você tem um chamado, você tem um dom divino, você precisa corresponder esse chamado para Deus. Não é à toa que Moisés foi tirado do rio Nilo, não é à toa que Moisés foi treinado para ser o faraó daquela época. Moisés tinha um chamado de libertar o povo de Israel, e você tem um chamado para libertar o povo das garras de Satanás, das mãos do diabo. E Deus vai contar com você. É com você que Deus vai contar. Talvez você pode pensar assim: ah, Rodrigão, eu acho que essa palavra deveria ser para o meu primo, deveria ser para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para minha esposa, para minha tia, para alguém que você está orando não faz tempo. Ele que deveria estar aqui. Não, é para você estar aqui, para você não desistir dele, para você não desistir dela, para você entender que uma hora vai acontecer. Basta você entender em Deus que é o seu chamado, a sua missão. E quando o milagre acontece, e quando Deus corresponde a nossas orações, a nossas indagações, nós ficamos muito felizes. Mas não para por aí. Outra coisa que eu aprendo com Moisés: Deus naquela época levantou Moisés. Hoje Ele levanta você. Hoje, Ele levanta você. Aí você pode me falar: Rodrigão, mas eu já estou levantado. Sim, senão você não estava nem aqui sentado me ouvindo. Mas Ele quer levantar você por dentro. É de dentro para fora. Porque a faculdade do homem, Ele te ensina a letra, Ele te dá sabedoria e molda a interpretação da sua inteligência. Agora, a faculdade de Deus, ela te muda por dentro, Ele te muda por fora. E vai chegar um dia que nunca mais você vai ser o mesmo. Porque Ele tem que levantar você dentro, para você se motivar, para você estar animado. É só com ânimo você vai realizar os seus sonhos. É só com ânimo você vai realizar aquilo que você quer em Deus, em relação a almas, em relação ao ministério, em relação ao evangelismo, em relação a tudo aquilo que você imaginar. Outro ponto que eu aprendo importante com Moisés: Deus mudou o rumo de um povo. Deus pode mudar o rumo na vida de uma pessoa através da sua disposição. Por que nos dias de hoje muitas coisas não acontecem? Por que será que nós oramos, buscando o Senhor, as coisas parecem que não acontecem do jeito que era antes? Ficamos com a lembrança dos nossos antepassados lá atrás. Ah, que o pastor, quando era pastor tal, era isso, era aquilo. Sim, eu entendo, respeito e compreendo. Mas como é que você era? Como é que eu era? Era mais envolvido, era mais pegando fogo, não se importava com isso, não se importava com aquilo, me lançavam mais, me jejuavam mais, me consagravam mais, e hoje tudo menos. Então não tem pregador que vai mudar essa situação. Na célula eu estava conversando com o pastor Felipe, lá com a galerinha, nós estávamos mais ou menos umas 150 pessoas, está virando Titanic do amor, e nós conversando, nós lembrávamos dos propósitos que nós fazíamos, propósito de oração. O Henrique está ali, ó. Lembra, Henrique, quantos propósitos loucos? Para nós era loucura, né? Nós era assim, o Henrique era nosso líder, eu, o Henrique, o André que está ali, o Juninho, o G que está ali também.
Aí o Henrique falou, ó, Henrique, rapaziada, o negócio é o seguinte, nosso propósito é esse. Para descer na mata, parecia que tinha até uma carteirinha de santidade para descer na mata. Não. Há quanto tempo você indo na igreja, rapaz? 3 dias. Não, você vai daqui de 6 meses descer na mata. É? Aí nós conversávamos entre nós, vamos fazer um propósito para isso, vamos fazer um propósito para aquilo. Nós pegávamos um vidrinho de óleo que tinha aqui, qualquer botequinho que dava trabalho aí, vamos tacar óleo, vamos fazer um propósito, Deus vai fechar esse lugar. A gente fizemos um propósito ousado. O Henrique chegou assim, é o seguinte, está tendo uma festa na cidade aí, essa festa, muitas pessoas estão se drogando, muitas pessoas estão bebendo, e nós vamos parar esse lugar. E nós, né, numa mistura ali, meio de ousadia, meio loucura, não demorou, catamos nosso galãozinho de óleo, nós se ungimos, né, nós vai ficar 7 dias rodeando, nós vai começar na segunda, vamos parar só tal dia, em jejum, 7 dias nós ia lá, nós rodeava, e jogava óleo, nós rodeava no dia seguinte e jogava óleo, nós rodeava no dia seguinte e jogava óleo, o Henrique animado, eu pegando fogo, o Juninho falando assim, não, eu sinto o demônio, opressão, vai cair por terra, o Gela lava, e um pé de guerra da bexiga que não estava vendo nada. Aí depois vinha um relatório para nós no outro dia seguinte. Aí o Henrique vinha, o Henrique era tipo de um líder nosso, o Henrique vinha trazer o relatório, rapaziada, é o seguinte, o negócio está feio, o negócio era para acabar meia-noite, está acabando 3 horas da manhã, vamos aumentar o propósito, vamos para cima. O negócio fechou. Então Deus vai lembrando essas coisas. Deus vai trazendo na nossa memória essas coisas. E nós vamos ficando querendo ou não, meio parado, meio estacionado. Ou seja, a Bíblia não mudou. Gente, a canção nunca para, quem para é o cantor. O sonho nunca morre, quem morre é o sonhador. Então vai parando as coisas, vai parando. Vem para um culto como esse. O que vai trazer a palavra? Ah, é aquele moreninho, aquele corzinho de bombom. Rapaz, que vai ser daquele moreninho ali. É assim. Nós queremos tentando, né? Vamos trazer Randy Clark, vamos trazer fulano, vamos trazer ciclano. Isso é benção. É massa. Eu gosto desses momentos assim, né? Que vem pregador de fora, tudo tal. Eu me lembro muito bem, né? Quando a gente ia vixe, nós visitava, né, André? Tantas igrejas. Ou vai ter um pregador certeiro lá e vamos lá. E nós ficávamos entendendo o momento que o cara vinha para colocar a mão na nossa cabeça. Certeiro, o cara relou em mim. Eu senti algo. Ah, não sentiu, é o coração, né? Mais certeiro, pá, tal. Passou, gente. O dia é hoje. O momento é agora. Ou nós renovamos o contrato com a eternidade e me colocando que eis-me aqui. Ou vão continuar do jeito que nós estamos. Claro que antes de trazer uma mensagem dessa, o Senhor fala comigo primeiro. Eu tenho que se colocar na brecha. E quando você lê essa história, quando você lê o que esse homem fez, o que Moisés fez, quando você vê o chamado dele, a busca dele, a dedicação que ele teve, por um povo, Tom, para um povo ingrato, para um povo que não estava nem aí com nada, e o cara se colocando na brecha, e o cara buscando, o cara intercedendo, o cara se colocava diante de Deus, para interceder para aquele povo, o ratolino. Lá estava Moisés. Então eu aprendo, gente, que nós não precisamos desistir nunca, nunca. Deixa eu contar algo para vocês aqui. Havia um jovem, e esse jovem, ele chega no pastor, e fala assim: pastor, é o seguinte, eu estou saindo fora da igreja. O pastor olha assim, mas por que, varão? Ah, é o seguinte, eu vejo os irmãos falando mal do outro, eu vejo os irmãos mexendo no celular, eu vejo o louvor desafinado, estou saindo fora. O pastor olha para ele e fala assim: ok, fala o seguinte, você está vendo aquele copo ali, tinha uma mesa, tinha um copo, o pastor foi lá e encheu o copo até pela boca, e o pastor falou para ele assim: olha só, eu quero que você dê 3 voltas dentro dessa igreja sem derramar uma gota.
Aí eu te dou a carta e você pode sair da igreja. Vai para outra igreja. O jovem olha para ele assim: só isso? Sim. Ele cata aquele copo então, ele dá a primeira volta, ele dá a segunda volta, ele dá a terceira volta, coloca o copo na mesa e fala: pronto, pastor. O pastor olha para ele e fala assim: quando você estava dando a primeira volta na igreja, você viu os irmãos falando mal um do outro? Não, pastor. Você viu os irmãos mexendo no celular? Não, pastor. Você viu o louvor desafinado? Não, pastor. Por quê? Olha, eu estava focado no copo. Meu filho, enquanto Deus não for o seu foco, igreja nenhuma você vai crescer. Nós temos que aprender a colocar Deus no nosso foco. Igreja tem problema. Nós temos problema. O nosso foco tem que ser Deus. Enquanto Deus não for o nosso foco, não for o meu foco, não vamos conseguir estar bem em igreja nenhuma. A estratégia do diabo, a estratégia de Satanás sempre foi tirar a gente, não da igreja, da presença, da oração, distanciar da Bíblia. Você não está vendo a estratégia do diabo? Quanto tempo faz que não vê uma pessoa endemoniada? Não é que você só vai no culto para ver pessoas endemoniadas. Não. O que aconteceu? Os demônios parecem não estar nem aí. Eles estão sossegados. Ou eles estão modernizados. Ou eles estão, os demônios, tudo no WhatsApp. E aí, capeta? Tu. Fala, diabo. E aí, como é que tá as coisas aí? Aqui tá tranquilo. Manda um WhatsApp lá na outra igreja para ver como é que tá lá. Ô, Satanás, como é que tá as coisas aí? Aqui também tá tranquilo. Manda um salve no nosso grupo lá. Trevas, volume 2. Aí, capetaiada. A igreja está do jeito que nós está. Continue assim. É por isso que Deus nos chama nessa noite para a gente fazer uma aliança com Ele. É por isso que Deus nos chama nessa noite a voltar novamente a fazer orações. Voltar novamente a buscar o Senhor. Você que gosta de ir para o monte, ir para a mata, ir para a vigília. Precisamos voltar. Precisamos buscar o Senhor. Porque quanto mais você busca o Senhor, mais Deus te usa. Sabe por quê, gente? No seu trabalho, Deus vai contar com você. Deus vai contar com quem? Quem que Deus vai usar? E no emprego, Deus vai ver você, que é filho dEle, que é filha dEle. E Deus vai contar com você. Eu nunca vou esquecer de um parceiro que a gente trabalha junto. E ele estava passando um momento difícil na vida dele. E é claro que como a gente busca o Senhor, a gente sempre dobra o joelhinho: Senhor, me ajuda. Eu não sei como é que vai estar meu companheiro no trabalho. Com certeza ele vai precisar de uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo. E se eu não estiver preparado para dar uma palavra para ele, a gente não sabe que a outra pessoa vai fazer. Entenda, gente, que você é importante na vida de alguém. Moisés era importante para aquele povo. Você é importante na vida de alguém. Por mais que às vezes você não fala nada, o seu testemunho fala mais que muitas palavras. Tem aqueles que falam, tem aqueles que não falam, mas o seu testemunho, o seu jeito de ser. Cansei de ouvir pessoas falar para mim, te falar assim: olha, eu queria ser crente igual fulano. E olha que ele não é pregador, olha que ele não fala nada, mas o cara tem assim, algo assim, diferente dele. Esse tempo atrás chegou uma irmã para falar comigo. Antes dela falar comigo assim: olha, menino, você conhece o Romildo? Ah, sim, o Caqui. Ela não te conhece como Caqui? Ah, eu conheço ele como Romildo. Aquele menino foi um instrumento de Deus na minha vida, filho. Ele mandou vir falar com você. E ela é evangélica, falou assim: nossa, é tão engraçado que ele é tão quietinho, ele é tão na dele assim, mas tem uma presença. O testemunho fala muito mais que palavra. E eu me lembro trabalhando com esse amigo meu, que a gente trabalha até hoje. E ele passando uma fase difícil na vida dele. E eu sempre indagava a Deus: Senhor, me ajuda.
me ajuda nessa situação, me ajuda naquilo, porque esse amigo meu, talvez ele vai precisar de uma palavra. Não que eu ia ficar toda hora falando de Deus. Você não precisa toda hora ficar falando de Deus para os seus amigos. O seu comportamento, a sua atitude, a brecha que você dá, o seu amigo vai ver, querendo ou não, ele vai vir falar com você, gente. Passei uma situação difícil em casa, aí é a hora que Deus vai manifestar em você, você dá uma direção para o seu amigo. E eu me lembro que uma das nossas viagens, nós vínhamos conversando sobre a Bíblia, nós vínhamos falando sobre Deus, nós íamos contando histórias, e nós indagávamos ali em sorriso, às vezes em lágrimas, às vezes falando, oh, Deus é bom, cara, oh, Deus é isso, oh, Deus é aquilo. Aí o dia do cara mudava, você vê que o aspecto mudava, a esperança brotava no coração, e sempre finalizava, oh, vai dar certo, campeão, vai dar certo, e deu certo. Era uma fase que ele passou e hoje está bem, graças a Deus. Então por isso que eu quero que você saia daqui dessa noite entendendo. Deus conta com você. Deus contou com Moisés. Deus não obrigou a Moisés a subir no monte 2 vezes. Mas Deus sabia que Moisés ia corresponder com o seu chamado. Para mim finalizar, gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza. Gostaria de chamar aqui o grupo de louvor. Eu gostaria nesse momento aqui, os levitas que estão vindo aqui nessa noite, eles vão cantar um louvor, e esse louvor vai ser de forma de uma adoração sua, uma oração. Mas antes deles começar a cantar, já dei a eles a direção que o Espírito Santo falou comigo para eles cantar. Eu gostaria de fazer um apelo nessa noite. Um apelo para aqueles que estão aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Apenas fazer uma oração e receber Jesus nessa noite. Se tem alguém, só dê um sinal com sua mão para a gente orar por você. Tem alguém nessa noite? Só dê um sinalzinho com sua mão. Não tem? O segundo apelo que eu quero fazer, e eu já me coloco aqui na frente como um apelo, é para você que está com uma causa que aos seus olhos, humanamente falando, é impossível. Quando Moisés desceu do monte, ele viu o povo adorando bezerro de ouro. Na mente dele, talvez ele achava impossível aquela situação ser revertida. O que ele foi fazer foi buscar o Senhor. E Deus deu a ele a direção. Ele voltou para o monte novamente e resolveu em Deus. Eu gostaria de fazer um apelo para você, você que tem uma causa. Eu não sei qual a causa. Eu estou aqui na frente, eu quero colocar diante de uma causa de uma mãe que entrou em contato comigo, o filho dela está no crack. Humanamente falando, é impossível acontecer algo, mas olhando para Deus, Deus pode salvar aquele jovem, amém? E Deus vai salvar. Então você que tem uma causa, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Mas vem na frente com esperança. E se Deus realizar o milagre, eu gostaria que você voltasse aqui nessa igreja e testemunhasse o que Deus vai fazer. Queria que você saísse do seu lugar. Vamos esperar aí um tempinho. Já fica aqui para nós orar. Fica aqui para nós orar. Esses que estão aqui na frente, eu gostaria que vocês estendessem as mãos para cá. Esperar um campeão vindo aí. Esse abençoado, ele morava lá em São Paulo. Tá morando aqui em Rolândia agora, gente. Vai congregar com nós aqui em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a causa deles. Eu falei de uma causa para vocês, mas Deus sabe a causa que vocês estão colocando diante do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, o que vocês estão colocando aqui vai acontecer, amém? Mas o que eu gostaria é que nesse momento vocês vão colocar essa causa diante do Senhor, e Deus vai honrar vocês, e vocês vão voltar aqui e testemunhar. Talvez pode ser domingo agora,
ou pode ser daqui 3 domingos, não sei, mas algo vai acontecer. Amém? Antes do louvor, vou fazer uma oração. Aí depois, vocês estão aí, estende as mãos para cá. Estende as mãos para cá em nome de Jesus Cristo. Vamos orar por eles. Pai, nós queremos nessa noite exaltar o seu nome, buscar a tua presença e colocar em oração pessoas que estão aqui com uma causa impossível aos nossos olhos. Mas nós entendemos que aos olhos de Deus nada é impossível. Assim como aquele irmão falou aqui, que ele tem uma causa que para ele é difícil, mas para Deus nada é difícil. A minha oração, Pai, essa causa que está sendo colocada aqui, eu não sei se é um dinheiro que tem para receber, eu não sei se é uma porta de emprego, eu não sei o que é, eu sei que Deus vai operar, eu sei que Deus vai fazer, e eu tenho certeza, Pai, essas pessoas que estão aqui, ela vai vir no domingo, ela vai pregar na célula, ela vai testemunhar. Ei, lembra aquele domingo, eu tinha uma causa na justiça, uma causa na mão do advogado, eu não sei qual causa que é, eu sei que Deus vai responder, em nome de Jesus.